Boa tarde, gente. Tudo certinho? A gente vai estar encaminhando o material para vocês. Provavelmente vai estar chegando para vocês à noite. A gente pretende fazer uma boa aula. Eu espero que todas as dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar lá, disponibilizar, que a gente vai tentando esclarecer. Tá bem? Não sei se vai ficar muito bem claro para a gente acompanhando no slide, mas eu forneço o material para todos e a gente vai tirando as dúvidas. Eu queria dizer a vocês também que eu sou contra a metodologia de ensino EAD. Para mim ela é pouco aproveitada. O espaço sala de aula é muito importante para esclarecimento, tirar dúvida, contato interpessoal, a gente aprende mais dessa forma. Mas como a gente vive uma situação de pandemia, a gente vive uma situação que é bem atípica, então a gente precisa fazer uso dessa metodologia. Mas eu deixo claro para vocês que não é a mais recomendada, não é a melhor forma de se estudar, limita bastante o conhecimento que a gente tem. Então a gente vai tentar fornecer para vocês o básico, vocês vão pesquisando em casa, vão tentando melhorar aquilo que a gente vai passando, e assim a gente vai tentando aperfeiçoar aquilo que a gente tem como proposta. Nas próximas aulas, ao decorrer do conteúdo, a gente vai tentando ajustar todo o nosso raciocínio. Beleza? Vamos lá? Eu lembro bem que a gente fez uma explicação, a gente fez uma introdução bem histórica, bem, como é que eu vou dizer, informativa acerca do Pentateuco, a importância dele em diversos contextos. A gente falou muito da importância para o povo em si, o povo que saía do Egito, o povo que passa muito tempo como escravo no Egito, que perde a sua identidade, perde a sua originalidade, perde a sua essência monoteísta, realmente se torna um povo politeísta, perde a sua influência acerca da pessoa de Deus, é um povo que passa a desconhecer o Senhor e vem todo o Pentateuco tentar trazer uma restauração a esse povo, uma restauração espiritual, uma restauração moral, uma restauração social. A gente começa com essa abordagem de esclarecimento, depois a gente traz uma abordagem bem histórica para vocês, né? Na nossa segunda aula a gente tentou trazer geografia, a gente tentou trazer cultura, a gente tentou trabalhar a questão de estabelecimento de doutrina, de estabelecimento de dogma, de tradição, e o modelo atual que a gente segue bastante aqui no Brasil, infelizmente, é o modelo de usos e costumes, que a gente precisa começar a trabalhar essas questões dentro da igreja para que a gente possa fugir. A igreja brasileira ela tem que começar a caminhar de forma doutrinária. Eu trabalho muito com os irmãos lá da nossa igreja a questão de educação cristã. E nós pensamos que a educação cristã é algo que surge com a reforma protestante, né? E a ideia de educação cristã é a ideia de Deus para o seu povo. O povo de Deus, quando houve o ideal de povo de Deus, a partir de Adão, a gente não começa nem a pensar aqui no contexto do povo que sai do Egito, a partir de Adão. A ideia de Deus é doutrinar, educar o seu povo. Deus disponibiliza regras a Adão. Essas regras elas são doutrinárias, elas são educativas e é necessário que sejam obedecidas. Então, a partir dali é o princípio de educação cristã. Ele aparece já ali no Éden. Após aquilo tudo, a gente vê as orientações que Deus traz ao próprio Noé, nós vamos ver os princípios que Deus traz para Abraão, e aí nós vamos ver o ajuntamento de fato da nação de Israel, e com esse ajuntamento se estabelecerem princípios doutrinários de fato, que são prerrogativas de Deus para a condução do seu povo. A partir disso, nós começamos a falar livro por livro, nós trouxemos a abordagem sobre Gênesis. Como é um livro vasto, é um livro grande, a gente precisa dividir essa abordagem. A gente trouxe uma abordagem bem histórica, realmente histórica e geográfica, do livro na nossa primeira aula. Nós conseguimos entender todo o contexto percorrido pelo livro, algumas civilizações, como se originaram, a questão de criação, até a questão de realmente chegar ao povo que chegou no Egito a partir de José. E ali nós tivemos uma boa abordagem. Tivemos também a nossa abordagem, como é que nós vamos dizer, teológica e doutrinária do Gênesis, né? Vimos tudo aquilo que é tratado e pudemos entender que o Gênesis ele é a base para todo o conjunto doutrinário da Escritura, né? Principalmente aquilo que nós chamamos de doutrinas essenciais, de doutrinas elementares. Teologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, escatologia, toda essa base ela começa no Gênesis. Tudo é desenvolvido a partir do Gênesis. No Gênesis, nós vamos começar a trabalhar também as questões de atributos de Deus, Deus se revelando ao seu povo, Deus tendo o desejo de se comunicar com o seu povo, e nós fomos vendo tudo isso. E começamos a ver também a questão de Cristo, à luz de cada livro do Pentateuco, no Gênesis,
aparece tanto de forma profética como de forma simbólica. Nós fizemos as aplicações devidas naquele momento e caminhamos para o livro do Êxodo. No livro do Êxodo nós tivemos um momento mais resumido, mas nós entendemos o contexto ali da saída do povo, da vocação de Moisés, a preservação de Deus na história de Moisés, a vocação, chamada de Moisés para ser libertador desse povo, do trabalhar de Deus com o próprio Moisés para trabalhar também no coração do seu povo, as pragas, não com tanta referência e influência para o povo no Egito, mas para mais que o povo, mais para que o povo de Deus, o povo que saía do Egito, pudesse conhecer o Senhor, pudesse ver realmente a capacidade de poderio de Deus e em tudo que ele fazia, em tudo que ele operava. E ali nós vamos vendo o contexto do Gênesis, do Êxodo, ele se desenrolar. Nós vamos ver realmente a celebração da Páscoa como símbolo bem claro do sacrifício de Cristo, através de morte de primogênito, sangue nos umbrais, todo esse contexto que envolveu o Antigo Testamento apontando para o Novo. A partir dali esse povo começa uma caminhada, esse povo vai em direção ao Mar Vermelho, passa um dos grandes atos de Deus no Antigo Testamento. Eu acho que Deus ele é caracterizado no Antigo Testamento, acho que por dois grandes feitos de muito impacto. A abertura do Mar Vermelho, que é um texto de muito impacto. Acho que para os que são um pouco mais pentecostais vão enxergar realmente como um evento grandioso na escritura do Antigo Testamento. E o que me chama muita atenção também no Antigo Testamento é o fato da reversão de quadro de mulheres estéreis. São quadros que para nós são atípicos, são difíceis, mas Deus ele trabalha muito nessa questão no Antigo Testamento, a reversão desse tipo de quadro. Mulheres que são estéreis, mulheres que não podem ter filhos por N motivos. E isso nos chama bastante atenção na perspectiva do Antigo Testamento. E nós podemos destacar isso também na nossa abordagem do Êxodo. E nós vemos que esse povo, ele chega então no Sinai. Ali no Sinai ele começa a receber orientações. Vai ser instituído agora um lugar para culto, um lugar para habitação realmente do Senhor de fato. São instituídos agora sacerdotes para que haja uma organização religiosa em meio do povo. Todo um conjunto de regras ele começa a ser formado para esse povo, e esse conjunto ele precisa agora ser realmente passado para esse povo de uma forma bem estruturada. E é aqui que a gente decide começar então o livro de Levítico, que a partir desse livro a gente vai caminhar para Números, mas Números ele vai entrar em um contexto um pouco diferente, então a gente queria se deter a conversar um pouco sobre Levítico nesse momento. Levítico é um livro bem curioso, com as suas particularidades, mas é um livro pouco lido, pouco trabalhado. Geralmente quando se lê Levítico, se lê fazendo aquela comparação que a gente pensa bastante com Hebreus, que eu gosto de lembrar bastante aos irmãos quando a gente está estudando, que existe sim uma ponte entre Levítico e Hebreus, uma comparação, mas que o ofício sacerdotal ele é apresentado de uma forma diferente, porque o ofício sacerdotal de Cristo é um ofício sacerdotal como aquele que julga o seu povo, não só como aquele que é mediador, não só como aquele que é líder espiritual. O contexto do sacerdote de Levítico é um contexto do sacerdote que tem essas funções. É um contexto que vai fazer com que a figura do sacerdote ela apresente-se realmente com algumas devidas incumbências, mas não tão propriamente associada assim à figura de Cristo. Cristo é um sumo sacerdote, como a Escritura vai apontá-lo. É um sacerdote superior, é um sacerdote com mais atribuições, é um sacerdote diferenciado, mas que se enquadra nessa mesma dinâmica, nessa mesma didática. Então eu separei aqui algumas coisas, eu vou anotando aqui, porque senão eu vou me perdendo ao longo do caminho. Então a gente tem que lembrar também da essência, né, do livro de Levítico, que na sua essência do hebraico, né, vai criar a expressão e chamou, é o ajuntamento do povo para que esse povo seja realmente chamado para servir ao Senhor e para aprender a servir uns aos outros. Essa é a didática real do contexto levítico. A gente sempre trabalha na perspectiva daquele mapa que eu não sei se dá para vocês acompanharem por aí ainda. É o mapa da saída
da locomoção de todo mundo aqui, né? E a gente sai do Gênesis, a gente vê a caminhada que a gente para no Egito. Nessa caminhada a gente vai descer, então, para o Êxodo, e aqui a gente vai parar no Sinai. E no Sinai a gente tem aqui o percurso do Egito ao Sinai, englobando o Êxodo, e a gente tem aqui a chegada no Sinai, que já tem o finalzinho do Êxodo, e Levítico acontece todo ali no Sinai. Só vai haver locomoção agora quando for sair do livro de Levítico, vão entrar no livro de Números, e ali vai haver de fato mais um pedaço de locomoção do povo. Então, pensando em Levítico, se a gente for traçar assim, um pano de fundo para Levítico, Levítico tem a sua devida importância na Escritura. No Novo Testamento ele é citado mais ou menos umas 15 vezes pelos discípulos, pelos os outros que mencionam esse livro. Sempre tem a sua importância, a sua relevância no contexto. Mas se a gente traz um pano de fundo para o livro de Levítico, a gente precisa pensar que o pano de fundo de Levítico é a implementação de diversos critérios dentro da sociedade de Israel, ali, a sociedade que a gente vai chamar judaica. Primeiro, a implementação de um ofício sacerdotal. As pessoas estavam acostumadas com líderes, talvez tivessem ouvido a expressão de sacerdote no Egito, mas com um sacerdócio totalmente diferente, um sacerdócio que tinha mais a ver com ritual, um sacerdócio que tinha mais a ver com magia, um sacerdócio que talvez tivesse a ver com bruxaria, mas não um sacerdócio para ter uma responsabilidade de fato e de verdade sobre o povo. Não só uma liderança, porque a liderança o povo já tinha, era a liderança de Moisés. Agora a gente vai ter a figura sacerdotal, Arão e a casa de Arão. E essa figura sacerdotal ela é cheia de responsabilidades, ela é cheia de ofícios para cumprir no meio do povo. Então existe a implementação desse ofício sacerdotal na perspectiva do livro de Levítico. Existe também a implementação de um lugar de culto definido agora e muito bem organizado. A gente começa a trabalhar mais uma vez a questão da organização de Deus. Deus ele não faz coisas de toda forma. É aquilo que a gente comentou quando a gente estava tratando da criação no Gênesis. Deus tem poder para criar o mundo num dia só, é óbvio que ele tem. A Escritura o aponta como o todo-poderoso, onipotente. Então ele tem poder para criar tudo a partir do momento que ele quiser e na hora que ele quiser. Mas de forma organizacional, Deus vai trabalhando o mundo na sua criação. E Deus segue esse princípio, ele segue esse padrão ao longo da Escritura. Deus ele sempre faz as coisas de forma organizada. Se a gente for notar tudo que Deus constrói ao longo da história, tudo aquilo que ele concretiza dentro do seu plano maior, é muito organizado. E aqui a gente vê a história do povo hebreu sendo traçada de forma muito organizada. Então agora ele estabelece um lugar de culto, de fato, um lugar de prestação de adoração, um lugar de apresentação de sacrifício, apresentação de oferta, apresentação de holocausto, apresentação de purificação para o seu povo, mas esse local ele é muito bem organizado. Ele tem todos aqueles aparatos, ele tem toda uma estrutura muito bem definida, que a gente não vai se ater aos aparatos, a gente não vai se ater às estruturas. A gente até pensou um pouco de forma simbólica, quando a gente tratava o Êxodo, nós falamos um pouco sobre a luz presente no tabernáculo, o candelabro, representando um pouco da luz de Cristo. Nós falamos sobre o óleo, falamos sobre algumas coisas do tabernáculo em si, como representação de Cristo. Mas nós não vamos nos deter a esse princípio, mas sim ao princípio de existir um lugar físico agora para adoração. E a partir daí a gente trabalhando o contexto de igreja como nós conhecemos hoje. O ideal de Deus para o seu povo sempre foi, de um ajuntamento do seu povo e de um lugar para que esse povo pudesse apresentar a sua adoração a Deus. Naquele momento, de forma individual, onde o sacerdote fazia propiciação pelo povo, mas apontando para a igreja de Atos e a igreja de Atos apontando para a igreja que nós temos hoje, no nosso modelo contemporâneo. Mas sempre nessa perspectiva. A perspectiva de Deus é não de separar o seu povo, mas sim de ajuntar o seu povo. E aí nós temos aquela expressão hoje, mas nós fomos chamados não para ficar dentro da igreja, mas para sair da igreja. Dentro disso a gente precisa lembrar duas coisas. A perspectiva do Antigo Testamento é a perspectiva do vinde e não do ide. É a perspectiva de venham e vejam o Deus de Israel. O Deus que opera no meio dessa nação, o Deus que opera no meio desse povo, e esse é o Senhor de todos os senhores, e ele deve ser adorado. Então as pessoas elas vinham até o Senhor. No Novo Testamento nós começamos a estabelecer a perspectiva do ir, mas o ir não anula o vir.
O ir faz da igreja potencialmente missionária, faz da igreja potencialmente evangelística, faz da igreja potencialmente divulgadora da palavra de Deus. Mas isso não anula em hipótese alguma a destruição do lugar de adoração ao Senhor. A igreja ela deve existir independente de prédio e parede, independente de instituição, independente de denominação, independente de modelo organizacional, seja estatutário ou não. Mas a igreja ela deve existir desde que haja ajuntamento. Nós trabalhamos sempre nessa perspectiva. Eu confesso para os irmãos que eu não sou muito a favor daquela como é que eu vou dizer? Frase feita, né? De que nós somos individualmente igrejas. Na minha perspectiva, o Espírito Santo está sobre o povo de Deus, então nós somos um coletivo, nós somos membros de um corpo, individualmente partes desse corpo, juntos, nós formamos a completude desse corpo. Agora nós estamos passando por um momento de pandemia, né, e muita gente, nós temos que entender agora que nós somos igreja e que nós podemos adorar em qualquer lugar. Nós continuamos sendo membros, em qualquer lugar que nós estejamos. Dentro da minha casa, onde eu estou aqui, eu continuo sendo membro do corpo. Vocês estão me ouvindo, continuam fazendo parte desse corpo. Nós não somos casinhas do Senhor, onde Ele decidiu habitar. Nós somos membros do corpo de Cristo, e quando eu sinto alguma coisa, é natural que os irmãos sintam, porque nós desfrutamos da mesma fé e partilhamos do mesmo pensamento. E é bom pensar nessas questões, porque o povo ele precisava aprender a pensar nessas questões aqui também. O povo tinha as suas individualidades, e agora Deus quer mostrar a esse povo que esse povo precisa ser unido, porque é um único povo, o povo de Deus. São 12 tribos, mas não são mais tribos que vão ser divididas. São tribos que vivem a perspectiva da divisão, de organização, mas todas elas formam um único povo, de um único Deus. E nós devemos caminhar nessa perspectiva também. E nós não estamos falando de ecumenismo. Ecumenia é você concordar com todo tipo de ensino que é disseminado. Nós não estamos tratando a questão de ecumenia aqui, nós estamos tratando na perspectiva de se unir pelo pensamento da Escritura, pelo pensamento da fé, aquilo que seja genuinamente a palavra de Deus. Isso é necessário. Voltando para Levítico, voltando para a perspectiva de Levítico, há essa implementação do ofício sacerdotal, há essa implementação do lugar de culto, mas também agora a implementação de um conjunto doutrinário social. Esse conjunto doutrinário vai começar no Sinai com a instituição dos 10 mandamentos, que nós vamos chamar de corpo doutrinário, né, do Antigo Testamento, corpo doutrinário da Escritura. Para mim, na minha perspectiva, corpo doutrinário, corpo educacional para todas as constituições que nós conhecemos. Tudo aquilo que nós entendemos de moralmente certo ou errado, de eticamente certo ou errado, criminalmente, judicialmente falando, né, de certo ou errado, sai dos 10 mandamentos. Aquilo que nós temos de valores, na grande maioria das vezes, está estabelecido nos 10 mandamentos. Mesmo nós estando vivendo em uma sociedade em que princípios morais e imorais estão sendo perdidos, e agora nós vivemos um momento de amoralidade, um momento onde não há mais certo e errado, não há mais estabelecimento de padrão. O que cada um quiser pensar é o que cada um quiser, e assim vai por diante. Mas mesmo assim, mesmo num contexto de amoralidade, tudo que se é estabelecido, na grande maioria das vezes, vem da perspectiva dos 10 mandamentos. Então esse povo ele trabalha com a perspectiva dos 10 mandamentos, mas não só com a perspectiva dos 10 mandamentos. Há também um conjunto, um corpo de leis, de regras, de instituições organizacionais, para que haja ali de fato um estabelecimento de uma vida social, de uma vida moral, de uma vida ética, de uma vida espiritual, religiosa. E essas regras elas precisam ser cumpridas. Então, se a gente vai avançar um pouquinho aqui, nós vamos entender no contexto de Levítico que essa organização de Israel ela precisa acontecer de forma social, ela precisa acontecer de forma cultural. Esse povo ele precisa voltar a recuperar suas origens e assim se estabelecer como povo, porque a grande marca de um povo, de uma etnia, é a sua cultura. Então esse povo havia perdido a herança que eles tinham de cultura egípcia, era o que eles conheciam de cultura que se podia ser estabelecido, e agora Deus ele quer que eles estabeleçam princípios culturais para eles. Então é necessário que haja esse conjunto de regras, esse conjunto de ordenanças. E é necessário também que haja uma organização espiritual em Israel. A ideia de Levítico vai trabalhar muito a questão de santificação. A ideia de um povo que é separado para servir ao seu Deus, mas que esse povo não pode caminhar na sua própria perspectiva, esse povo não pode caminhar da forma que quer. É um povo que não anda segundo as suas próprias vontades, é um povo que anda segundo a vontade do seu Senhor. A expressão máxima de Levítico é: sejam santos porque o Senhor é santo, o seu Deus
é santo. Então, santificação não é mais uma opção para o povo. Santificação passa a ser agora uma obrigação do povo, e essa obrigação deve ser levada a sério, porque no Antigo Testamento e nesse tipo de contexto, a ausência de santificação era punida com morte. A perspectiva do Novo Testamento ela não muda muito, né? A perspectiva do Novo Testamento é sem santificação é impossível ver ao Senhor. E quando é impossível ver ao Senhor, nós estamos falando de uma morte espiritual de forma drástica. Então o Novo Testamento ele caminha na mesma perspectiva de Levítico. A ideia de santificação ela não muda. Mas o Antigo Testamento ele trabalha também na mesma perspectiva do novo processo de santificação, que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é um caminho a ser percorrido, a ideia de santificação. Então é algo que até as ofertas de Levítico vão ter ofertas para pecados que são tidos como, ou chamados como pecados involuntários, que nós vamos trabalhar nessa perspectiva também, e tem as ofertas para pecados intencionais. Pecados que são cometidos sem pensar e pecados que são cometidos realmente propositalmente. E isso faz parte do processo de santificação, é permitido, é acessível o arrependimento, é acessível o perdão para esses pecados, mas também existem punições, existem consequências para esse tipo de atitude, e tudo isso faz parte dessa instituição organizacional de Levítico. Dentro da mesma perspectiva, nós vamos caminhando aqui com o esboço de Levítico, e eu gosto muito de dividir o texto em dois parâmetros, né? A gente pode separar Levítico do capítulo 1 até o capítulo 10, onde a gente vai falar da questão de sacrifícios. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver o estabelecimento do ofício sacerdotal e a funcionalidade de cada sacrifício. Nós vamos percorrer um pouco ali, nós vamos entender o caminho de Deus para chegar ao seu povo, o que é que Deus quer realmente desse povo, o que é que Deus está estabelecendo para esse povo, e também como se aproximar de um Deus santo. O texto até o capítulo 10 vai tratar dessa perspectiva de Deus se aproximando do seu povo e como esse povo faz para retribuir essa aproximação de Deus. Essa perspectiva, dentro desses 10 primeiros capítulos, deve ser levada em consideração em que, mesmo de forma litúrgica, de forma organizacional, de forma mecanizada, Deus está tratando com o seu povo. Então, por isso que a gente não pode perder os aspectos doutrinários do culto, para que a gente não entenda que Deus ele só vai tratar com o seu povo se houver espiritualidade exacerbada no culto. Não, Deus ele vai tratar com o seu povo da forma que ele achar melhor tratar. Aqui era necessária a forma organizacional. Era como Deus estava se achegando ao seu povo, e era Deus mostrando como o seu povo podia se achegar a ele. A partir do capítulo 11 até o capítulo 27, nós vamos ver um livro de Levítico que vai tratar de leis. É um livro agora que vai tratar de leis sobre a vida, vai tratar de leis sobre a caminhada com Deus, a espiritualidade de fato, de verdade, a religiosidade do povo, não de forma mística, mas de forma realmente bíblica, e vai tratar as questões de santificação. Tudo que envolvia sacrifícios, ofertas e holocaustos, que a gente vai deixar cada um bem repartido para os irmãos, para que todos possam entender. E assim tem uma sentença marcante, né, no livro de Levítico, que o Senhor provia sacrifícios para dar ao homem a oportunidade de ter comunhão com ele. E cada festa estabelecida em Levítico era para que essa comunhão fosse mantida e celebrada. Então, os sacrifícios apontavam para uma ligação do homem com Deus. E por que festejar ao longo do livro? Por que essas festas eram necessárias? Para mostrar que esse povo tinha comunhão com o seu Deus e que esse povo vivia bem uns com os outros. A gente lembra também da perspectiva do Novo Testamento, né, quando Paulo vai dizer que é necessário fazer um esforço para que a gente possa manter a comunhão pelo vínculo da paz. Comunhão é algo que não é muito tratado dentro da igreja, mas é bom quando a igreja vive em comunhão. E Deus ele trata a comunhão desde o início da Escritura. O Pentateuco é o retrato da comunhão, porque o povo de Deus ele ia bem se ele vivesse em comunhão. Se houvesse unicidade de pensamento no povo de Deus, se não houvesse pensamentos de idolatria, se não houvesse adoração a outros deuses, se não houvesse rebelião contra a liderança, se houvesse realmente cumprimento daquilo que é estabelecido pelo Senhor, se houvesse essa comunhão entre o povo e essa comunhão fosse direcionada às coisas de Deus, tudo ia bem. A ideia de obediência parte muito da ideia de comunhão. E eu gosto muito de pensar que a comunhão que vemos é a comunhão que temos. Não adianta a gente tentar trabalhar a perspectiva de comunhão diferente daquilo que a gente vivencia. E tudo isso a gente parte desse pressuposto do livro de Levítico. As festas, elas apontam para o viver em comunhão. E o viver em comunhão vai apontar para viver bem com Deus e para viver bem em sociedade.
A partir daí, nós vamos caminhando e nós chegamos aqui à divisão famosa de Levítico, né? Nós temos aqui a organização de cada grupo das tribos, né? Onde cada uma tinha a sua função ao lado, ao redor do tabernáculo, divididos em grupos de 3, cada um tinha a função de marchar, de uma forma de carregar, uma forma, nós não vamos nos deter aí sem levar isso mais especificamente em números, e essa estrutura organizacional garantia a segurança do povo de Deus, garantia a segurança do tabernáculo, que tinha o seu valor financeiro, também era um investimento muito grande, cada oferta que foi dada para o tabernáculo, a construção do tabernáculo em si, foi um investimento financeiro muito alto também, então era necessário que houvesse um sistema que privilegiasse a proteção desse tabernáculo, o estabelecimento desse tabernáculo em si, então tudo isso era muito necessário. Caminhando nessa perspectiva aqui, nós temos realmente a estrutura do tabernáculo bem montada, que quando a gente para e a gente olha, parece mais um curral, parece uma espécie de fazenda com uma tenda no meio, com a lona armada, mas ali era o lugar da habitação do Senhor naquele momento. Então é o lugar onde as pessoas elas tinham como lugar santo. Eu não acho que hoje a igreja, prédio e parede, ela deva ser vista como o tabernáculo do Senhor, como algumas igrejas elas tentam pensar. A igreja de hoje ela não tem muito a ver com o tabernáculo, porque ali no tabernáculo era permitida a entrada do sacerdote, e hoje todo cristão é potencialmente um sacerdote e ele pode se apresentar na casa do Senhor. Mas eu gosto de pensar na perspectiva de que a igreja de hoje ela supera o modelo de tabernáculo, e nós conseguimos olhar para o tabernáculo e enxergar que aqui existia a primeira premissa de se colocar diante do Senhor. Mas hoje nós temos uma acessibilidade maior às prerrogativas do Senhor dentro do modelo de igreja atual. Então é necessário pensar também que como não havia movimentação aqui no livro de Levítico, tudo que se estava mencionando aqui nesse livro era de forma informativa, tudo ia ser posto em prática ainda quando se começasse a movimentação. E a partir daí é que nós vamos entender agora e adentrar na composição de cada ofício, de cada implementação que foi dada. Eu queria chamar a atenção inicialmente, né, para a implementação do ofício sacerdotal, figurinha do sacerdote, né, com a sua roupa muito bem trabalhada, uma roupa provida de mitra, de peitoral, de incensório, cinto, manto, éfode, túnica, todos aqueles aparatos, né, que envolviam a figura sacerdotal para que ele de fato fosse visto e respeitado pela sociedade israelita naquela ocasião. Mas é interessante a gente pensar também na perspectiva de que o sacerdote ele tinha papéis na sociedade judaica. E o primeiro papel desse sacerdote é que ele era mediador do povo. Aquele homem ele precisava se apresentar puro, aquele homem precisava se apresentar santo, senão Deus não recebia o sacrifício em favor do povo, em favor de si próprio, ele mesmo seria consumido, ele mesmo seria morto. Era uma responsabilidade muito grande. Quando nós pensamos na nossa perspectiva hoje, é difícil se enxergar, passar um dia sem ser impuro, passar um dia sem pecado. Alguns cristãos se atrevem. Eu chamo de cristão atrevido realmente de dizer, não, eu passo 10, 15, 20 dias sem pecar, porque a gente tem aquela premissa de que pecado é adultério, é homicídio e é roubo. E a gente sabe que o contexto de pecado, o contexto de desobediência vai muito além dessas três premissas. E aqui o sacerdote ele tinha uma responsabilidade muito grande de se apresentar como mediador do povo. Mas não só como mediador, o sacerdote ele era um representante do povo. Ele era aquele que tinha responsabilidade nas costas de representar todo o povo que estava atrás de si. Então era de fato olhar para o sacerdote é olhar de uma forma muito especial. O sacerdote, além de mediador, de representante, ele era líder no meio do povo. Sendo líder, ele também era referência no meio do povo. Ele precisava de ter as suas questões de testemunho, de vivência muito bem estabelecidas. Ele era juiz no meio do povo, tinha a responsabilidade de estabelecer parâmetros dentro daquilo que se referia às leis do povo. E quando nós paramos e olhamos para a figura do sacerdote, nós enxergamos um mediador, um representante, um líder, uma referência e um juiz. E esse conjunto, esse corpo, ele aponta para a pessoa de Cristo.
Cristo se enquadra e se encaixa em todos esses aspectos, como nosso mediador, como representante legal do seu povo, como líder acima e superior a todo o povo, como referência. Eu costumo dizer que as pregações que nos apontam para homens da Escritura são falhas. As pregações, elas devem nos apontar para um único homem na Escritura, para Cristo. Eu não quero ser um homem segundo o coração de Deus como Davi, eu quero ser como Cristo. Eu não quero ser um discípulo zeloso como João, ou um missionário como Paulo, eu quero ser como Cristo. Deveria ser assim. Não que os outros homens na Escritura não tenham especificidades, particularidades que nós podemos observar e trabalhar nas nossas vidas e realmente almejar ter aquelas qualificações. Mas exemplo, representante legal, referência para o povo de Deus na Escritura é a pessoa bendita de Cristo e mais ninguém. E nós devemos consertar a área da pregação dentro da igreja e levar a igreja a enxergar Cristo em todos os aspectos. Eu lembro que eu compartilhei um artigo com os irmãos que é necessário voltar a pregar em Levítico e voltar a pregar Cristo em Levítico não só de forma simbólica, Cristo em Levítico de forma presencial, Cristo em Levítico de forma doutrinária, de forma educacional. O Cristo pedagógico, ele precisa voltar a ser pregado em todos os livros, não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Parece que quando a gente vai falar de doutrina, a gente precisa falar de reforma, falar de educação precisa falar de reforma, e falar de doutrina e educação precisa falar das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Não. Nós precisamos olhar para toda a Escritura como fonte de informação para a casa de Deus, fonte de informação para o povo de Deus, fonte de tratamento espiritual para o povo de Deus. E nós olhamos para Cristo também como mediador, como representante, como líder, como referência e como juiz. Ele é o juiz supremo. Paulo vai deixar isso bem garantido, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a pregação ali do Areópago. Paulo vai apresentar, vai apontar a pessoa de Cristo ali como o Criador de todas as coisas, Cristo como aquele que sustenta e mantém todas as coisas. Mas no verso 31, Paulo encerra esse pedaço do texto apresentando Cristo como juiz, aquele que vai vir para julgar todas as nações, e assim realmente todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que é feito. Espero eu que sejamos todos encontrados dentro da perspectiva de vontade de Deus para as nossas vidas. E continuando a caminhada, nós precisamos entender que o livro de Levítico, mais precisamente no capítulo 17, vão começar a trabalhar as questões de santificação. E ali, a partir dali, é estabelecida uma tríade do livro de Levítico. E essa tríade ela vai apontar de que o princípio da obediência conduz o povo de Deus ao próprio Deus. E para que esse princípio seja mantido, para que essa obediência seja cumprida, é necessário que haja sacrifícios. Daí a gente vai ver aquela quantidade de ofertas que aparecem em Levítico. A gente pode até tentar esfacelar, de despedaçar essas ofertas em 3 tipos. Nós vamos ter os sacrifícios, nós vamos ter os holocaustos e nós vamos ter as ofertas de fato e de verdade estabelecidas aí. A gente pode enxergar a questão de sacrifício como a oferta em que há derramamento de sangue. Nós podemos separar sacrifício de holocausto, porque o holocausto é aquela oferta que vai ser consumida pelo fogo. E as ofertas comuns são ofertas que geralmente são oferecidas para que sejam comidas ou derramadas, e são ofertas que vão se remeter à consagração ou justificação. São ofertas que vão contribuir com a santificação do povo, mas não necessariamente vai haver sangue derramado ou vai haver fogo, envolvido nessas ofertas. Então esses 3 tipos de ofertas vão acarretar na obediência do povo, e esse povo sendo obediente vai remeter-se a Deus e Deus vai operar em favor desse povo. É um povo complicado, é um povo difícil. Nós vamos ver longas passagens em Levítico, principalmente em Números, onde o povo questiona vários aspectos da ação de Deus, da providência de Deus. Mas eu não acho que seja um povo tão diferente da igreja atual que questiona as ações de Deus. Que nós não temos um Egito físico, mas nós vivemos também com os nossos Egitos e sentimos saudade também dos nossos Egitos. Questionamos e às vezes pedimos para estar em outros lugares, em outros contextos que seriam os nossos Egitos, assim como esse povo pedia. Então essa é a base doutrinária, a base organizacional do livro de Levítico, mas eu queria pensar também na questão do Cristo presente
nessas ofertas que são estabelecidas em Levítico. E dentro dessa perspectiva de ofertas, que a gente pode estabelecer mais ou menos 5 tipos de ofertas presentes no livro de Levítico, essas ofertas elas vão apontar para o Cristo do Novo Testamento. Então, a princípio, quando a gente pega Levítico no capítulo 1 e no capítulo 6, vai falar dos holocaustos que tem que ser oferecidos, né? Essas ofertas chamadas de holocaustos, ofertas que são consumidas pelo fogo, né? São jogadas dentro do fogo. Essas ofertas elas vão estar relacionadas com as questões de expiação. Essas questões, obviamente, vão apontar para o Cristo que expiou os nossos pecados, o Cristo sem pecado, o Cristo santo, o Cristo puro, o Cristo imaculado, presente aqui de forma simbólica no livro de Levítico. E esse livro ele faz questão de dividir cada aspecto dessas ofertas para apontar para Cristo, tendo aqui na questão dos holocaustos, capítulo 1 e capítulo 6, as questões de expiação, apontando para a ausência de pecado em Cristo e a ausência de pecado no meio do povo. Essas ofertas elas tinham essa relação. Nós vamos ver também que existem aquilo que nós chamamos de oferta de manjares, né? que vai estar lá para o capítulo 2 e para o capítulo 6. Essas ofertas de manjares, elas tinham uma relação com a consagração do povo. Um povo consagrado apresentava o melhor de si a Deus. Isso serviria de consagração, serviria de revestimento espiritual para o povo. E se consagrando diante de Deus, haveria a habitação plena do Deus vivo sobre esse povo. E aqui nós vemos essa questão de consagração também, remetendo à questão de um Cristo que se apresenta consagrado diante do Pai. Um Cristo também que se apresenta diante de Deus, nessa perspectiva de um Cristo consagrado, um Cristo separado para servir plena e unicamente ao Pai, dentro da sua premissa, dentro da sua prerrogativa. Já caminhando um pouco mais no capítulo 7, nós vamos ver que existem ali as ofertas que eram consideradas ofertas de paz, ofertas pacíficas. Essas ofertas eram aquelas ofertas que eram oferecidas quando um irmão cometia algo contra outro irmão ou fazia algo contra Deus. Eram ofertas de reconciliação. Essas ofertas elas apontam de fato e de verdade como Cristo estabelecendo paz entre Deus e os homens. Era esse o contexto que nós vamos ter que observar da lei de Levítico. Então eram ofertas que deveriam ser apresentadas quando houvesse algo nessa perspectiva e que nos fazem pensar em Cristo como sendo essa oferta pacífica e que vai unir novamente nós homens, pecadores, falhos, fracos, com um Deus santo, um Deus infalível, um Deus todo-poderoso. Cristo é aquele que estabelece paz. O sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, estabelece paz entre Deus e os homens. Os nossos pecados, com preço impagável, foram pagos como um preço de sangue estabelecido pelo próprio Cristo. E dos capítulos 4 ao 7, 4 e 6, nós vamos falar de pecados ignorantes, como algumas versões falam. Outras versões vão falar de pecados involuntários. E nos capítulos 5 e 7 nós vamos falar de pecados ocultos. Existem ofertas específicas para essas duas perspectivas. Sacrifícios oferecidos por pecados ocultos e por pecados ignorantes ou pecados involuntários. É bom pensar de forma clara nessa perspectiva de pecado involuntário. Hoje em dia se trata muito isso dentro da igreja e se chama de pecado involuntário, pecado cometido sem querer. É bom que a gente deixe isso claro. É impossível pecar sem querer. Todas as ações humanas, elas passam pelo processo de raciocínio. Romanos 11 vai trabalhar muito essa perspectiva. Tiago vai trabalhar muito essa perspectiva. E Cristo, nos sermões que ele prega, ele vai trabalhar muito essa perspectiva que todas as ações que nós vamos fazer, nós pensamos. Então, por que o texto de Levítico vai tratar a premissa de pecados involuntários ou pecados ignorantes? Eu prefiro pecado ignorante, a expressão. Essa perspectiva é a ideia de pecar sem medir as consequências. Eu vou falar alguma coisa contra o meu irmão, talvez eu saiba que aquilo possa ofender o meu irmão, mas eu não medi o impacto daquilo que eu fiz. Eu não medi o tamanho da consequência daquilo que eu fiz. Isso é um pecado ignorante, isso é um pecado involuntário. Eu não medi as consequências do pecado, mas não é um pecado sem pensar.
É uma atitude que foi feita proposital. Eu quis fazer. Ô irmão, mas Paulo não vai dizer aquilo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vou e faço. Porque está dentro da nossa natureza pecaminosa e nós vivemos realmente nessa perspectiva. Mas o próprio Paulo vai estabelecer, no livro de Romanos, como nós citamos no capítulo 11, que há um pensamento, há um raciocínio em tudo aquilo que nós vamos fazer. Mesmo que o mal que habita em mim faça. Mas há um raciocínio para que esse mal seja praticado. E esse mal ele só é combatido pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a ação soberana do Espírito sobre as nossas vidas. Nós vamos sendo educados a abandonar a maldade que existe em nós e nos direcionar à prática do bem. Mas essa é a diferença de pecado ignorante, pecado involuntário, para o pecado oculto. Pecado oculto é aquele que eu fiz de forma intencional, mas eu não fiz sem medir as consequências, eu fiz medindo as consequências. Eu fiz sabendo que eu ia causar aquele impacto e eu escondi, eu omiti, guardei para mim esse pecado. E o livro vai trabalhar essas questões de forma profunda. Talvez a gente não preste tanta atenção porque há uma dificuldade de se ler Levítico por parte daqueles que estudam a Escritura e por parte da igreja em si, e o livro vai trabalhar essa perspectiva. E nunca é bom a gente falar sobre pecado oculto, porque a gente entende que cada um tem os seus, é natural que cada um tenha alguma área a ser tratada, mas o livro gasta tempo com essa perspectiva de pecado, seja ele ignorante ou seja ele oculto. São mais ou menos de 4 a 5 capítulos com essa premissa, e nós precisamos prestar atenção nisso. Então, quando nós vamos falar no capítulo 4 e 6 de pecados ignorantes, pecados involuntários, pecados sem pensar nas consequências, o texto ele vai pedir uma oferta para esses pecados. E essa oferta tem relação com propiciação. É uma oferta que é feita para tentar reparar aquilo que eu não pensei, para tentar reparar o dano que eu causei. Então a gente pensa nessa oferta realmente apontando para a morte de Cristo. A morte de Cristo é feita, é uma oferta dada por Deus a si próprio, para reparar um dano irreparável, um dano que não foi pensado, porque o pecado de Adão e Eva não foi raciocinado da forma de consequência. É um pecado que acontece ali, eles entendem que estão fazendo porque querem fazer, porque a serpente não obriga Eva a comer nada, Eva não obriga Adão a desobedecer ao Senhor, e assim eles fazem de forma espontânea, é onde a gente entende a responsabilidade humana nas coisas. Mas ali, a partir dali, é necessário que haja uma propiciação, é necessário que haja uma substituição. Por isso aí, em Levítico, vai se tratar agora de forma organizacional. Eu cometi um erro dessa forma, um pecado dessa forma, então é necessário uma propiciação. E isso aponta para a morte de Cristo. O pecado necessita de uma propiciação. O pecado necessita de uma substituição à altura. Né? Uma substituição à altura. Aqui em Levítico nós temos esse tipo de oferta. Em Cristo nós temos uma oferta plena. A morte de Cristo nos garante propiciação diante do Senhor. Substituição diante do Senhor. A morte substitutiva, né, de Cristo. E com relação a pecados ocultos, vai se pedir também uma oferta nos capítulos 4 e 7. Mas é uma oferta diferenciada, não é uma oferta mais para propiciação. Agora é uma oferta para arrependimento. Se entende que eu escondi alguma coisa, que eu cometi alguma coisa não mais involuntariamente, não mais sem pensar, mas pensando. Então agora essa oferta, ela implica em arrependimento. Essa oferta é para demonstrar a minha insatisfação com o ato que eu fiz. E essa oferta vai nos apontar para a redenção em Cristo Jesus. A redenção em Cristo deve nos mostrar que pelo fato de Cristo ter dado a sua vida em nosso favor e em nosso lugar, é necessário que haja uma transformação no coração do homem, é necessário que haja arrependimento no coração do homem, para que a partir desse arrependimento inicie-se esse processo que se estabelece aqui em Levítico, que é o processo de santificação. É interessante olhar para Levítico, agora quando nós estamos finalizando o livro. Aqui nós tratamos as questões das ofertas, sacrifícios e holocaustos que são necessários, para que a partir do capítulo 17 nós entendamos essa tríade, onde a obediência leva ao sacrifício e o sacrifício leva a Deus. Pensando nisso tudo, apontando para o Antigo Testamento, a obediência a Cristo vai nos levar não a sacrifícios, mas a viver dentro do protocolo estabelecido por Cristo.
E viver dentro desse protocolo nos garante estar em Cristo, estar estabelecidos em Cristo. É aquilo que menciona João 15, né? Aqueles que permanecem no Senhor, realmente ele não os joga fora. Ele é a videira, nós somos os ramos enxertados em Cristo. E pensar nessa perspectiva de Levítico, olhar para Levítico é enxergar o Pentateuco, é enxergar o Antigo Testamento como base teológica, como base doutrinária, como base estabelecida para tudo aquilo que é pregado no Novo Testamento e para aquilo que tem que ser pregado na igreja atual. Eu não estou agora fazendo uma revolução, né, fazendo uma rebelião, dando aula de Pentateuco, falando do Gênesis, falando do Êxodo, falando do Levítico, Número, Deuteronômio, e agora dizendo que nós temos que pregar só nesses livros e que eles são mais importantes do que os outros e de que eles têm mais conteúdo do que os outros. Mas não, nós estamos aqui tentando trazer para a igreja, tentando trazer para os irmãos que são líderes dentro da igreja, a perspectiva de que é necessário voltar a pregar no Antigo Testamento, voltar a olhar o Antigo Testamento com bons olhos, voltar a olhar o Antigo Testamento como base doutrinária, base educacional para a igreja, se perder um pouco dos nossos documentos. Eu acho que eles são necessários, são importantes, estabelecimento de dogmas, de tradições, de doutrinas próprias, para que cada um caminhe de acordo com o próprio pensamento. Mas a Escritura continua sendo a nossa regra de fé e prática. A Escritura continua sendo a nossa principal base doutrinária. É nela que nós devemos nos embasar em todo tipo de ensino que nós vamos estabelecer. E eu vejo que a igreja hoje é uma igreja carente de Escritura. Por mais que a gente faça plano de leitura bíblica para um ano, por mais que a gente faça campanha para comprar a Bíblia, e a Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo, continua sendo um livro bem estudado. Eu sou a favor do crescimento teológico que vem acontecendo no Brasil, mas parece que esse crescimento teológico ele não tem sido aproveitado da melhor forma. Ele tem sido visto como um crescimento de vários lados, de vários ângulos, de várias perspectivas. Até agora, nesse momento, onde nós passamos um momento de pandemia, e as denominações elas defendem cada um o seu partido, e parece que ninguém está pensando de forma bíblica. Parece que a gente está pensando de forma denominacional, e isso não é bom para o povo de Deus. Então é por isso que a gente precisa voltar a pensar na perspectiva do Pentateuco, na perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A perspectiva de que independente de tribo, independente de denominação, independente de particularidades que todos nós vamos ter, nós vamos ver que as tribos elas tinham as suas particularidades, mas nós somos parte de um único povo, é o povo de Deus. Nós temos um protocolo a ser seguido, um protocolo a ser estabelecido, que é o protocolo da Palavra de Deus, é o protocolo da Escritura. Ela é a nossa regra de fé e prática, é por ela que nós devemos seguir, é por ela que nós devemos caminhar. Ela que estabelece aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, aquilo que nós devemos e podemos ou não fazer. Então, pensando dessa forma, olhar para o Pentateuco, olhar para os livros do Antigo Testamento, é pensar em bons ensinos para a igreja, é pensar em fonte de orientações para a igreja do Senhor. Então, se a gente pudesse fechar o parêntese, fechar esse resumo que a gente está tentando fazer para os irmãos aqui do livro de Levítico, olhar para Levítico é entender que Deus ele prepara a sua igreja para viver de forma organizada no contexto social aqui, viver o processo de santificação aqui, para que, vivendo de forma organizada e vivendo o processo de santificação, nós possamos desfrutar de comunhão com Ele aqui, apontando para a vida eterna, para uma redenção maior do povo de Deus. Então, eu espero que os irmãos possam compreender. Eu volto a ressaltar para os irmãos qualquer tipo de dúvida, entrem em contato e assim nós vamos tentar esclarecer os irmãos da melhor forma possível. Vamos caminhando, compartilhando materiais, disponibilizando para os irmãos. E assim nós vamos seguindo essa caminhada que é tentar estudar teologia de uma forma prática, tentar estudar teologia de uma forma simples, tentar estudar uma teologia que ela possa ser usada para abençoar a sociedade, para abençoar a igreja. O teólogo ele tem que ter em mente, a teologia ela serve para servir a sociedade, para servir a igreja do Senhor. Teologia não serve para título, teologia não serve para conhecimento próprio, teologia não serve para inteligência, intelectualidade. Teologia serve para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da casa de Deus, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, abastecimento da igreja do Senhor de conhecimento, informação que o povo tem aos montes. Hoje, esse povo aqui que sai do Egito tinha informações. Eles eram condicionados a pensar, condicionados a raciocinar.
mas agora eles têm uma estrutura de conhecimento da parte de Deus, para que eles vivenciem esse conhecimento e experimentem o Deus Santo, sendo santos. A mensagem de Levítico é essa. Sejam santos, porque o Senhor é santo, e é possível viver em santidade, sem religiosidade, sem misticismo, viver a santidade que o Senhor espera de nós. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Sejam bem-vindos aqui à minha casa. Deus abençoe.